Nós, quando vemos um corpo negro trazendo as suas questões, a gente sabe que tem algumas questões que são individuais, mas outras que vêm de maneira coletiva. O povo negro sabe do povo negro. Somos nós que precisamos nos cuidar. Minha experiência como psicóloga parceira da Escuta Aqui começa em fevereiro de 2021. E o mais legal disso, assim, é que eu atendo pessoas como eu, né? Tanto nos atendimentos que são pagos, como nos atendimentos gratuitos. Quando eu falo de pessoas como eu estou dizendo de corpos pretos, que começam a levantar, a entender que precisam de cuidado, que podem, necessitam, e é o lugar dessas pessoas o espaço de afeto, e que o levante também é delas. Então isso também traz leveza para o meu corpo, traz potência para a minha vida. Poder atender pessoas como eu, ser um corpo preto que está sendo lançado nessa experiência, e me traz perspectiva de cada vez crescer mais e mais nesse movimento que eu escolhi, que é da psicologia clínica, né? Não venho sozinha quando eu sou um corpo preto que pensa em outros corpos pretos e que pensa na expansão da vida das pessoas através do meu trabalho. Vem meus ancestrais, vem que eu não pude estar nesse caminho que eu estou. Eu estava fazendo um curso de um direcionamento da psicologia que eu me encanto muito, que era uma formação de esquizodrama, e recebo uma mensagem do Matheus, me contando sobre a plataforma, me contando sobre as possibilidades de trabalho, de atendimento gratuito, e me convidando para ser uma psicóloga parceira e integrar essa equipe. Me encantei porque eu já tinha uma amiga que me falou sobre a Escuta Aqui e dizia das experiências, da possibilidade de atender pessoas de maneira gratuita e de ampliar os olhares da psicologia para inúmeros lugares. Nesse dia, eu topei o desafio. Primeiro, pela intensidade de me lançar em experiências novas e de poder provocar novos olhares na vida das pessoas e também aprender. A gente aprende muito enquanto psicóloga também. Depois, porque eu vinha de um contexto de uma exaustão profissional por trabalhar em uma política pública, né? Trabalhar em uma política pública, em uma gestão, exige muito do nosso corpo. E o meu corpo estava pedindo pausa, estava pedindo novas experiências, novos territórios, novas maneiras de existir enquanto psicóloga. Isso se aproximou da minha vida de uma maneira que me trouxe leveza, né? Se o corpo tem peso, a gente precisa trazer leveza para ele. Então, aceitei o desafio, comecei aos poucos a receber pessoas para estarem no meu processo, né? E eu agregar o processo de vida delas e junto trabalhando nas políticas públicas, trabalhando na política de assistência social. Chegou um momento em que eu precisei fazer uma escolha, porque novamente o meu corpo estava pedindo essa leveza, estava pedindo uma ampliação. Era a possibilidade da minha vida expandir. Então eu me lancei novamente ao desafio de ser a psicóloga clínica e não mais a psicóloga que estaria nas políticas públicas e junto fazendo um trabalho clínico. Topei o desafio e eu sabia que daria certo, apesar de pensar que eu poderia não ter tantas experiências legais ou não ter tanta estabilidade financeira. Eu topei porque eu comecei a perceber que
a plataforma crescia mais e mais. Observar que tinham pessoas de outros estados que eu estava acompanhando, pessoas que estavam em outros países. Então eu comecei a entender que cada vez mais, e é o que acontece, né? Cada vez mais a plataforma vem crescendo. Não me arrependo de maneira nenhuma dessa experiência, de ter lançado a jornada na psicologia clínica, tudo que eu tenho do meu corpo na psicologia clínica, porque me trouxe estabilidade e me trouxe possibilidade e potência de encontrar com outros mundos através do meu trabalho, tanto com os valores sociais como os atendimentos gratuitos, né? Eu trabalho com o que eu acredito. Isso trouxe a leveza que eu tanto queria para minha vida e para o meu corpo. Trouxe autonomia, me aproximou dos meus desejos, me fez expandir. E a partir disso eu posso fazer com que outras pessoas possam expandir também. É uma jornada coletiva de leveza, de potência, de afeto e de alegria.